Vou pedir para o Ono se apresentar e já avisando vocês que o Ono ele não fala português, então eu vou estar servindo de intérprete para ele, e o Alan está na outra linha ali, servindo como ouvido do Ono. Então, o que vocês falarem em português, o Alan vai estar transmitindo para ele em japonês, e o que ele falar em japonês, eu vou estar transmitindo para vocês em português. Então, pedir para o Ono se apresentar. Então. はい。今紹介してもらった小野正史です。Então, como estou fazendo a apresentação agora, o meu nome é Ono Masashi. 5日前に、60歳になりました。Há 5 dias atrás eu fiz 60 anos. 僕は20歳の頃からやっぱり今の社会を何とか変えたい、新しい社会を作りたいと思って活動してもう40年になります。Então, quando eu tinha uns 20 anos, né, eu tive muito interesse na estrutura da sociedade e me surgiu essa vontade de fazer uma sociedade melhor, né, mudar essa sociedade do jeito que ela é hoje. で、山岸の村に16年ほどいました。E aí eu fiquei 26 anos, mais ou menos, na Vila Yamagishi. で、1997年から2000年の約3年間、このブラジルのね、ビラ山岸にもいました。E eu fiquei aqui desde 1997 até 2000, aqui na Vila Yamagishi, no Brasil também. Eu estive aqui durante esses 3 anos. で、その後日本に戻って、山岸会を脱退して、もう一回ゼロから、本当に新しい社会を作ってみたいということで、鈴鹿というところに移って活動を始めました。E aí, então, eu voltei para o Japão, eu saí da Vila Yamagishi, e aí, com essa vontade de construir uma nova sociedade, uma nova comunidade, eu me mudei para Suzuka e, desde então, desde o ano 2000, estou em Suzuka pesquisando. で、その20年間ね、鈴鹿でもいろんなことありながら、研究しながら、実験しながら、やってきたんですけども、esses 20 anos dentro de Suzuka, então, a gente fez várias experiências, fizemos várias coisas aconteceram e nós fomos cada vez mais aprofundando a pesquisa. 今、ガブリエラさんも言ってましたけど、特に人間関係ということに重点を置いて、研究と実験をね、してきました。E então a gente concentrou a pesquisa lá em Suzuka nessa questão das relações humanas, né, da relação humana. Como que é a relação humana, né? Então a gente focou bastante nesses 20 anos essa pesquisa nas relações humanas. 今日はその鈴鹿のコミュニティの様子も最初に少しだけ紹介させてもらいたいと思っています。Então, no começo hoje, nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a comunidade Rede Azuan em Suzuka. Já 簡単にね、今の鈴鹿コミュニティがどんなコミュニティか紹介したいと思います。Então, eu vou falar rapidamente, né, como que é essa comunidade lá de Suzuka. 本心で生きられる社会っていうね、表現してますけども。Aqui está escrito, né, que é uma sociedade que cada pode viver a sua verdadeira intenção, viver com o seu coração verdadeiro. 誰もが遠慮したりとか言えないことがあったりとかそういうことがない、本当に親しい家族以上に親しい、本当の気持ちで生きられる社会をね。Então, o que a gente deseja, né, é uma sociedade onde cada pode ser do jeito que é mesmo, que não tem nada assim que não consiga falar, né, e conseguir ter essa relação de pessoas íntimas, pessoas próximas, mais próxima até do que as nossas próprias famílias. Então, é essa relação que a gente almeja nessa sociedade da comunidade de Suzuka. アズワンコミュニティって言ってるんですけども、a gente chama de Azuan Community. そのアズワンっていうのはこのジョン・レノンのね、イマジンという歌の、The World Will Be Azuan. Então, esse nome Azuan saiu da música Imagine, do John Lennon, né, que tem uma estrofe lá que fala The World Will Be Azuan. Então, é de lá que veio esse nome Azuan. ここに地球のね、写真がありますけれども、 Aqui tem a fotografia do planeta Terra. もともと地球には国境とかお金とかね、所有とかも一切なかったわけですよね。
Então, na origem, né, o planeta Terra não existia essas fronteiras entre os países, essa questão de dinheiro, né? Na origem do planeta não existia nada disso. で、そういう人間が作り出した、フィクションによって作り出した国境とか所有とかお金とか、罰とかね、責任とか、そういうことで人間がすごい苦しめられている感じがするんですけども。Então, essas coisas que o ser humano criou, essas ficções como fronteiras, né, que não existe na realidade, mas foi criada na ficção do ser humano, a fronteira, o dinheiro, né, a posse, tudo isso são coisas que o ser humano criou, e essas coisas que o próprio ser humano criou têm trazido muito sofrimento para o próprio ser humano. で、そういうことから解放されることによって、もともとの姿、国境とか所有とかない元々の姿に戻れるんじゃないか。E tirando, então, se a gente rever e retirar essas ficções, a gente pode voltar, né, no mundo original, esse mundo sem fronteiras entre as pessoas, sem essa coisa de rico, de pobre, né, como o mundo é na realidade desde o seu início. そういう人間が作った決めたもの、決めつけとかフィクションね、そういうものを取り外すことによって人間と人間ももっとスムーズに話し合えるんじゃないかってね、考えています。Então, se a gente tirar essas ficções que o ser humano inventou sobre posse, dinheiro, né, retirando essas coisas, os seres humanos podem se relacionar de maneira muito mais próxima, né, sem essas coisas interferindo no meio das relações humanas. それを取り除いていくのにサイエンスっていうね、方法を僕たちは見つけ出しました。Então, para que a gente consiga, né, retirar essas ficções, né, a gente surgiu o método SCIENCE, né, que é Scientific Investigation of Essential Nature, a investigação científica da natureza essencial, que é o método que foi criado para retirar essas ficções entre os relacionamentos humanos. それのゼロからっていうね、このゼロの地点から見直すってことがね、すごく大事なってくるんですけども。E uma coisa muito importante nesse método é que é a partir do zero, né? Então a gente começar a pesquisar a partir do zero, sem levar essas premissas, né, como sendo certas, mas começar a investigar a partir do zero. それで人間本来のもの、人間を知って人間らしく生きれる、そういう方法をね、僕たちは取ってやってきてます。Então, esse método que nós estamos aplicando é um método para a gente voltar a ser o ser humano da forma original, né? Da forma como o ser humano é na sua origem. ね、こういう自分たちが作り出したこのフィクションから解放されることによって、もともと持っている人間本来幸せになりたい、親しくなりたい、そういう本来のものがこう引き出されてくる。そんな方法です。Então, retirando essas fixações, essas ilusões que o ser humano cria, né, de que existem fronteiras e que por causa disso as pessoas estão se armando, as pessoas estão guerreando, retirando essas ficções, essas ideias fixas, né, o ser humano pode perceber na sua origem essa sua vontade de ser feliz, essa sua vontade de ser amigo das pessoas, né, ela surge da sua origem. で、僕はこのサイエンス研究所の部門で研究部門をやらせてもらってますけども、Então, eu tenho trabalhado nessa parte da pesquisa, né, do Instituto Science no Japão, e eu faço parte, então, do grupo de pesquisadores do Instituto. で、そこでやっぱ人間の本来のもの、本質的なものを見つけ出して、それを学べるスクール、サイエンススクールというスクールでそれを学べるようにしてます。Então, o Instituto de Pesquisa Science, ele pesquisa a origem do ser humano, a essência do ser humano, né? Como que é o ser humano na sua essência, e o resultado dessas pesquisas, então, você pode aprender isso ou estudar isso na escola Science. で、そこで学んだ人たちが、その学んだ暮らしを実際に鈴鹿コミュニティという形でね、実践しています。E as pessoas, então, que participam desses cursos, né, da Escola Science, elas aplicam isso na prática na comunidade de Suzuka. で、そこでまたいろんなことが起こります。うまくいったりね、なかなかうまくいかなかったり、そういうことも全部その研究材料になって、それをまた研究しながら試してみる。そういうことを21年間ね、ずっと続けてきています。
Então, aí, aplicando na comunidade, o resultado disso acontece em várias coisas com a aplicação prática disso na comunidade. Algumas coisas vão bem, outras coisas não dão certo, e aí o resultado dessa aplicação prática volta para a pesquisa no Instituto Science, né, e essa reciclagem a gente tem feito ininterruptamente durante esses 21 anos. で、日本というね、国の鈴鹿はこの真ん中辺にあるんですけども、o Suzuka está mais ou menos no meio, né, do Japão. É uma cidade que bem central lá no Japão. で、コミュニティというね、敷地の中に人が住んでるみたいなイメージがある人もいるかと思うんですけども、quando a gente fala em comunidade, tem muitas pessoas que podem pensar que é uma comunidade de um lugar só, que um lugar cercado, dividido para que seja a comunidade. Essa é uma ideia comum. ね、この鈴鹿コミュニティはこういう街の中に点々とね、住んで、普通の街の中に溶け込んで、形は普通の街の暮らしをしているようにも見えるコミュニティです。Mas no caso dessa community Azuan de Suzuka, as casas não estão num lugar só, elas estão separadas, né? Esses pontinhos que vocês estão vendo aí vermelhos, esses coraçãozinhos vermelhos, são casas que pertencem a pessoas onde moram as pessoas que pertencem à comunidade. E elas moram em casas separadas, mas têm atividades em comum. でもこの関係、ね、普通の暮らしに見えるんですけど、関係性は親しい家族以上に親しい、そういうコミュニティです。Quem vê assim de fora dá a impressão que são pessoas que estão lá na vida normal, como qualquer outro dentro da cidade. Mas o que acontece é que a relação entre essas pessoas, que mesmo morando separadas, né, a relação entre elas é muito próxima, mais próxima até do que a própria família. これで100メートル、これがだいたい半径1キロメートルぐらいのところにあります。Bom, a distância entre as pessoas ela está mais ou menos 1 quilômetro, né, em torno uma das outras, assim, num raio de 1 quilômetro, as pessoas estão morando num raio de 1 quilômetro na cidade de Suzuka. で、鈴鹿コミュニティね、この3つの視点で簡単にね、紹介していきたいと思います。Então, eu queria falar rapidamente aqui, né, sobre os experimentos que estão acontecendo, então, lá na cidade de Suzuka. Eu só queria avisar para as pessoas, mais uma vez, que quem quiser fazer pergunta pode começar a fazer desde já no chat. 会社もね、本当に人のための会社。A gente tem vários empreendimentos como empresas que a gente construiu lá em Suzuka, né? E essas empresas, então, é um pouco diferente da empresa convencional e o objetivo da empresa é a empresa para as pessoas. 人が満たされるための会社ですね。É uma empresa para satisfazer as pessoas. だからここにはこういうものがないわけですね。Então, é uma empresa que não tem chefe, não tem ordens, não tem responsabilização, culpabilização, quem que fez o erro. É uma empresa sem essa estrutura hierárquica, né, de culpabilização das pessoas, responsabilização das pessoas. ね、こういう会社をその街の中で実際に作ってみようっていうのを試みています。E aí, então, a gente teve essa vontade de, dentro da cidade mesmo, né, uma cidade normal como as outras, construir uma empresa assim. で、まずこういうランチボックスの会社があります。Bom, e aí, então, tem essa empresa, que é uma empresa que faz bentô, né, que é um tipo de marmita que se faz lá no Japão, com uma marmita, assim, bem gostosa, né? Então, a primeira empresa foi essa empresa onde a pessoa é satisfeita, que se chama Ofukuro-san Bentô, que faz a marmita. ここにブラジルから行っているジェイゴ君もいますね。Aqui tem uma foto desse de cabeça vermelha aí, que é o Diego, que é brasileiro, que está lá atualmente. こういう感じで、一つからでもね、配達するっていう形で、1日1000個ぐらいのね、お弁当を今作っています。Então, a gente começou, deu a partida nessa empresa, dizendo assim, ó, mesmo que seja uma encomenda de uma marmita só, a gente vai entregar. Então, a gente começou assim, e atualmente, por dia, mais ou menos umas 1000 marmitas estão sendo produzidas e distribuídas por essa empresa. ね、こういう会社ですけど、一切のね、さっきの命令とか上司とか規則とかなしで運営する、そういう会社をね、実際に試してみます。É uma empresa que ela é operada sem nada dessas coisas de direitos e deveres, de ordem, ter que cumprir ordem. É uma empresa que não tem essas coisas. 今15年目で約社員がね、50人ぐらいいます。
E atualmente, então, ela tem umas 50 pessoas trabalhando lá, né? E já fazem 15 anos que está operando essa empresa. であとこういう農業の会社もね、やってます。A outra empresa é uma fazenda, né, de produção de vegetais. はい、この子もレオ君って言ってブラジルのね、アランの甥っ子さんになりますね。Esse que está aqui, esse de camisa vermelha aí, é o Léo, que também é brasileiro, que está lá, que é o sobrinho do Alan. ね、ここも本当に若者たちがのびのびとした本当人が満たされる、ね、会社を今実現しようとしています。Então, essa é local onde os jovens podem crescer, né? É uma fazenda, uma empresa preparada para que os jovens possam se desenvolver e ter seu crescimento lá. であと経済も送り合いの経済、つまりお金を介在しない経済も試みています。Então, com relação à questão econômica, também é uma economia da dádiva, uma economia de presenteação mútua, sem o uso de dinheiro entre as pessoas. ね、さっきまで所有とかお金とか、もう全部それ人間が作り出したフィクションですよね。Como eu disse antes, né, essas coisas como posse, como dinheiro, são ficções que o ser humano inventou, são coisas que não existiam originalmente no planeta. でそこは人間が考え出したものですから、人間が取り除けるわけですね。Como é uma coisa que o ser humano inventou, o ser humano também tem capacidade de retirar essas coisas que foi ele mesmo que inventou. で家族の中だったらお金のやり取りするのはすごく不自然だと思うんですけども。Quando você vê uma família onde existe uma relação em que precisa de dinheiro entre as pessoas, a mãe, o filho pagar para a mãe cobrar do filho, ou coisas desse tipo, o pai, né? Parece uma coisa estranha, né? Se for uma família, é estranho ter o dinheiro entre a relação das pessoas. そういう関係性の人たちが100人ぐらいの人たちはもうお金の本当やり取りのない家族以上に親しい間柄で送り合いの経済を試みています。Então, atualmente, lá em Suzuka tem umas 100 pessoas que estão tendo essa vida, essa relação entre essas 100 pessoas em que não precisa de dinheiro entre elas. Né? As pessoas precisam das coisas, as que sabem fazer, fazem, e sem o uso do dinheiro. でこういう誰でもねお金を介在しないで持ってけれるようなスペースがあります。Tem espaço, né, também onde as coisas são colocadas lá gratuitamente para quem quer pegar, que possa pegar de acordo com a sua necessidade. Então, é um espaço que não usa dinheiro. ね、こういうのが本当に街に住んでますけど、財布を持たないで暮らせるような暮らしがね、実現しています。Então, a gente está realizando modo de vida em que você pode sair de casa sem levar a carteira, sem levar dinheiro, porque você pode pegar todas as suas necessidades, você tem acesso lá na comunidade de Suzuka, né, sem o uso do dinheiro. でこういう、ね、食事もできる場所もあって、ここでも食べてもいいですし、ここで用意されたおかずとかをね、家に持ち帰って食べることもできる、そんな仕組みもね、できています。E aí foi feito também refeitório, então as pessoas podem comer lá nesse próprio local, ou então levar para casa e comer em casa, ou pegar as coisas cruas e fazer na sua própria casa também. Tem essa opção, né? でこれは食べ物だけじゃなくて、家族の中にいろんな技術を持っている人たちがいたらね、お兄さんこれやって、お父さんこれやってとか、そういうことがお金とか介在しないで、いろんなことを、技術とかもね、生かし合っているそうです。はい。E não é só em relação aos alimentos, né? Mas também as habilidades, as técnicas, né? Quem sabe consertar um computador pode consertar, quem sabe arrumar uma bicicleta. Existe também esses serviços, né, o que um faz para o outro, sem a necessidade de ter dinheiro entre as pessoas. でこれは例えば車とか本とか服とかこういう家電製品全部がそういうの家族同士で生かし合う、そういう関係ができてきます。Então, a relação que a gente construiu lá é uma relação de família, onde as pessoas podem compartilhar carros, compartilhar livros, né, compartilhar roupas, né, e também de eletrodomésticos, né, são sempre sendo compartilhados, como se fosse uma família mesmo, como dentro da família, se o filho precisa de uma coisa, o irmão empresta, o pai empresta, sem a necessidade de dinheiro. であと子どもたちも各家庭の子じゃなくて本当にコミュニティの子供として育っていきます。
As crianças também não é assim cada um que cuida do seu filho, mas a comunidade como um todo, né, ela acolhe essas crianças como os filhos da comunidade. Todos então cuidam dessas crianças. ね、お母さんがどっか1週間の、このさっきのサイエンススクールで参加すると言っても、子どもたちは安心してコミュニティの子たち、他の人たちが見てくれて、お母さんもそうやって勉強に行けるし、子どもたちも安心して暮らせる。そんなことが簡単に実現できるような関係性ですね。Então, por exemplo, se a mãe da criança vai fazer um curso na escola Science, vai ficar uma semana fora, né, tem outras pessoas que vão cuidar dessa criança, né, uma relação assim de família, né, onde cuida todo mundo cuida dos filhos uns dos outros também, além dos pais biológicos. で、子どもたちも一切こうやらせたりやめさせたりがない、本当に自由な、そういう心理的な圧迫のない、一切ない環境の中で育っていってます。E essas crianças, então, estão crescendo, estão sendo criadas, educadas, né, sem repreensão, sem culpabilização, né, não tem nada que é obrigado a fazer e não há nada que se impeça de fazer. É um método de educação, né, onde a origem do ser humano, a origem da pessoa, não existe nada que impeça a aflorar isso. 兄弟、本当に兄弟のようにね、みんな育っていますね。Então, parecem todos irmãos mesmo, as crianças criadas juntas, né? で、あと、この鈴鹿コミュニティにもいろんな人たちがね、学びに来ています。Bom, atualmente várias pessoas de várias partes do mundo têm ido conhecer a comunidade Suzuka. 韓国とか、これアメリカの高校生たちがね、来たりとか、estudantes dos Estados Unidos, da Coreia, né, que estão sempre chegando lá. あと、ガイアエデュケーションなんかも開催されています。E nós fazemos também o Gaia Education, né, o curso do Gaia Education lá dentro da comunidade Suzuka também. で、あとね、サイエンスアカデミーという若者たちにね、学びの場も提供しています。E temos então a academia, né, Science, onde os jovens ficam lá nessa academia e tem várias atividades para crescimento desses jovens. ね、これフェリックス、このブラジルからね。Esse que está aqui embaixo de óculos é o Félix também, que está lá atualmente, que foi do Brasil para lá. あと、さっきのサイエンススクールも日本だけでなくて、韓国、ブラジル、スイスでね、サイエンススクールが開催されています。E então essa escola Science, ela não tem só no Japão e no Brasil, mas também tem na Coreia e atualmente também na Suíça. Começou a ter os cursos da escola Science na Suíça. はい、これが一応簡単なね、アズワンコミュニティとサイエンスのね、紹介でした。はい。Bom, então foi essa breve apresentação aí sobre a comunidade Azuan e também do método Science.